Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os 5 tipos de trading. Caso você esteja começando agora aí no mundo do trade e você queira conhecer, né, essa profissão que é chamada aí de trader, nós vamos apresentar aqui os 5 tipos que existem e isso vai te ajudar a escolher em qual modelo que você se sente mais confortável para poder operar. Se você nunca viu esse canal, inscreva-se nele, por favor. E também ative o sino para que você possa receber novidades. Nós estamos postando aí sempre vídeos novos, dando dicas sobre o mundo do trader. E falamos em especial sobre o Forex, que envolve aí o câmbio de moedas, onde você pode operar essas moedas, tá? Então vamos lá, vamos explicar esses 5 tipos. O primeiro deles é o Day Trading. Day Trading, como diz aí já o nome, né? Você operar dentro do mesmo dia, né? São operações que são realizadas no mesmo dia, exigindo um conhecimento avançado do mercado, controle de stop loss, bem como margem de garantia. Então o Day Trader, quando ele atua, né? Ele vai abrir o gráfico no dia, ele vai olhar quais são as suas oportunidades, quais as oportunidades que estão surgindo, e ele vai fazer ali uma operação visando finalizá-la no mesmo dia. Então, como vocês sabem, né? Aqui é o exemplo do MetaTrader. Aqui eu tenho o gráfico do GBP-USD. E vamos supor que o Day Trade analisou aqui esse gráfico e viu que talvez dê uma venda aqui. Então ele vai fazer uma venda, né? Ele vai aqui no Sell, e aí ele vai esperar a negociação dele finalizar, ali sempre no mesmo dia, e vai fechar a negociação. E acabou. Esse é o papel do day trading. Ele abre negociações e finaliza no mesmo dia. Quantas vezes ele faz isso por dia? Talvez uma, talvez 5, né? Ele não faz muitas operações, mas ele precisa conhecer bem de análise técnica. E também o day trade, ele sempre leva em conta a quantidade de dinheiro que ele tem para operar no dia. Normalmente ele estabelece regras. Ó, hoje eu posso, se vier contra mim o mercado, eu posso perder tantos, no caso do Forex, né? Posso perder tantos dólares. Essa aqui, por exemplo, é uma conta pequena, né? Uma conta real, lá da FPS. E aí eu chego à conclusão que eu posso perder $1 por dia. Então, perdi esse dólar, eu parei. Naquele dia, eu parei. No dia seguinte, eu vou tentar de novo fazer ali a minha meta. Talvez seja a minha meta diária seja $2 e assim por diante. Como falado ali, também é importante fazer o controle de stop loss. O que é o stop loss? É definir o limite de perda que você está disposto. Por exemplo, se eu faço uma venda aqui, é importante eu definir até onde eu aceito o gráfico ir contra. Por exemplo, se eu vendi aqui no 1.41847, eu posso definir o stop loss aqui no 141.915, é apenas um exemplo, né? Um exemplo simples. Então, eu estou esperando uma descida. Se subir, vai atingir ali o meu stop loss, vai parar a operação, eu vou sair com perca, mas eu não vou sair com uma tremenda perca. Porque no Forex tem muito disso, né? Tem que ficar atento, porque às vezes, principalmente em dias de notícia, o gráfico ele pode dar uma boa alterada no mesmo dia. Aqui, por exemplo, para vocês poderem ver, foi o dia que eu operei ontem. E repare aqui como teve uma queda, né, bem grande aqui nessa região. Por que houve essa queda? Porque foi uma notícia lá que teve nos Estados Unidos, né, que foi uma declaração de atas de mercado. Foi às 3 horas da tarde. E eu estava de olho ali nessa notícia, né? Imaginando que fosse boa para o dólar, visto que o dólar estava desvalorizando. Defini aqui um stop loss acima, fiz a venda e acompanhei. Tá? Acho que não foi no GBP-USD que eu fiz, acho que foi no AUD-USD, mas eu realizei sim essa venda ontem com bom êxito. Tá? Mas é importante sempre definir, porque imagina que se o gráfico tivesse ido para cima, né? Aí eu poderia ter tomado uma perca.
E essa definição, você sempre faz aqui, ó, né? Clica com o botão direito, você tem ali, ó, quando você está dentro de uma negociação, como aqui, né? Aqui é uma negociação. Dá para a gente ver melhor. Eu estou comprado aqui, então eu posso clicar com o botão direito, negociação, sell stop. Como eu estou comprado, eu posso definir um sell stop. O sell stop não, perda máxima, né? Que é o SL. Sell stop é até onde a negociação vai, né? Que seria o que a gente chama de take. Né? Vamos supor que eu quero, por exemplo, definir um take até aqui, né? Sell limit. Se a negociação subir, eu quero ganhar até aqui. E se a negociação for contra mim, eu posso definir aqui uma perda máxima até aqui. E aí eu consigo arrastar, né? Se o gráfico desce, para ali, naquele ponto, e eu não perco mais, tá? Clicando no botão direito, a gente consegue cancelar, excluir essas solicitações e a negociação continua em andamento aqui, tá? Então, isso é o day trade, quando você faz operações no mesmo dia. Essa explicação dentro do MetaTrader foi importante porque vai dar a visão geral sobre os outros tipos, né, de negociações que o trader pode realizar. Falando do próximo, é o scalping. O scalping é muito similar ao day trade, mas é muito mais dinâmico, né? Porque o scalper ele faz muitas operações no mesmo dia, né? Aí está falando de 70 operações, é bem possível, 50 operações. E são operações de pequena duração, às vezes até operações de poucos minutos ou 1 minuto. Então ele analisa um ponto, né? Principalmente ele vai, aqui está no gráfico de hora, né? Ele vai trabalhar aqui com esse gráfico de minuto. E ele imagina que, opa, vai descer, esse candle vai descer. Então eu vou fazer uma venda. Ele vai lá, faz a venda, e quando faz a venda, ele faz com um lote maior, né? Para poder ter um lucro maior. Ele aumenta aqui os números de lote, faz a venda. E quando atinge o objetivo dele, olha lá, a gente falou de venda e realmente ocorreu aqui num minuto a queda, né? Ele já fecha a negociação e pronto, já ganhou o dinheiro dele, ele já vai partir para uma outra. Então esse é o scalper. É um ritmo frenético, tá? A pessoa precisa ter uma boa disciplina para poder trabalhar dessa forma. Esse é o scalping. É claro que vai precisar ter um conhecimento tremendo de análise técnica para atuar dessa forma e já ter uma boa experiência de mercado. Conforme nós vamos distanciando aqui os tipos de traders, vocês vão ver que vai ficando mais leve, né? Nós vamos vendo meios melhores de se trabalhar. Então já vimos o day trade e o scalping. Vamos para o próximo. O próximo é o swing trade. Swing trade são operações de curto e médio prazo, trazendo um melhor retorno devido à ação do tempo. Então, quem opera, né, como swing trade, ele negocia em média por um período mais longo de dias. Como assim? Ele vai abrir uma negociação, ele fala aqui, isso aqui, se eu analisar esse gráfico, se eu olhar aqui no diário, vai ter uma descida. Então ele abre uma venda e essa venda vai ficar por dias. Então ele vai ter a paciência de esperar o gráfico, né, até chegar no ponto que ele entende que vai haver um take, né, que vai chegar no ponto que ele deseja. E aí ele fecha a operação. Então a grande diferença de um day trade para um swing trade é que ele opera ali por vários dias, ele fica por vários dias na mesma operação. Uma palavra de cautela para quem faz isso dentro do Forex é tomar cuidado aí com o swap. Swap é quando você passa de um dia para o outro, às vezes, dependendo da sua corretora, ele faz uma pequena cobrança na mudança do dia. Tá? Então ele te cobra ali alguns centavos, ou dependendo do seu lote, né, até dólares, para você continuar dentro daquela operação. E aí você tem que ter o saldo para poder contar com isso, né? Mas se você opera ali pouco volume, né, essa transição ela sempre é bem barata e algumas corretoras também nem cobram essa transição. Tá certo? Então esse que é o
swing trade, e para isso ele tem algumas táticas, né? Principalmente médias móveis mais longas. A gente vai até gravar depois um vídeo aqui falando sobre isso, sobre uma tática para swing trade, uma técnica, né? Ou o nome mais correto, um setup para swing trade, onde você pode operar através das médias móveis. Então assim que a gente gravar, a gente já coloca aqui o link para vocês. Vamos para o próximo, Position Trade. O Position Trade é a mesma coisa que Swing Trade, só que é mais tempo ainda. Ele vai identificar principalmente ações ou então moedas, né, que estão ali com potencial de valorização a longo prazo. E aí ele vai surfar, sei lá, a moeda, o valor está lá embaixo, ele vai surfar até a alta. E às vezes isso pode demorar meses. Por exemplo, deixa eu ver aqui, o dólar. Olha só o dólar, por exemplo, quando a gente coloca num período mais longo, ele vinha em desvalorização. Então vamos supor, a pessoa viu que chegou num nível de desvalorização muito grande, está lá embaixo no gráfico, ele vai fazer uma compra e vai deixar correr. Mas não só dias, aqui só passaram 4 dias. Às vezes ele vai deixar passar semanas, meses, né? Então ele vai ficar bastante tempo. Normalmente aí o position ele vai olhar o gráfico semanal, né? Identificando essas oportunidades. Olha, por exemplo, essa aqui. Normalmente eles utilizam aqui o RSI, né? O IFR. E vão ver o IFR. Quando te der uma situação melhor de queda, né? Eles vão aproveitar essa oportunidade. Como por exemplo aqui, ó, né? Aqui em especial, IFR bem baixo. Vai fazer uma compra e vai deixar ali o tempo que for necessário para poder surfar toda a alta que ele vai conseguir depois, tá? E aqui no caso seria um bom valor financeiro, né? Se deixasse todos esses dias aqui. Vale lembrar que para você fazer isso é sempre importante tomar cuidado com a quantidade de lotes que você vai entrar e também qual o capital que você tem alocado para isso. Porque se for contra por muito tempo, e normalmente quem atua dessa forma não define stop loss. Se for contra por muito tempo ali no que você pensou, você vai acabar zerando a tua conta e saindo da operação. Então só atente a isso caso você utilize o Position Trade. E a última que nós vamos falar é o Buy and Hold. É comprar e segurar. Essas são operações em longo prazo, pode durar até mesmo anos e exige pouca ou nenhuma análise técnica. Então é quando a pessoa ela vê uma ação, ela tem um dinheiro, ela quer investir esse dinheiro, então ela compra a ação de alguma empresa. E ela não quer saber nada da empresa. Às vezes ela não quer saber se está em alta, se está em baixa. Ela simplesmente gosta da empresa, enxerga potencial nela, compra as ações e deixa ali, vai ficar com a ação 10, 20, 30 anos. E com certeza, se for uma boa empresa, essa ação vai se valorizar. Posso dar um pequeno exemplo aqui, por exemplo, essa ação da AT&T, que recentemente teve uma queda imensa, alguns dias atrás, né? 4 dias atrás, ela caiu de 33 dólares para 29 dólares. E aí é um tipo de operação que você pode, por exemplo, fazer uma compra e esquecer dessa ação. Né? Esquece dela, um dia ela vai voltar a um valor superior e quando você achar interessante você vende. E quando a pessoa compra ações, né, talvez ela demore, como falado mesmo, né, anos. Só quando ela precisar do dinheiro ela vai lá e vende a ação. Aqui no caso, estou operando o gráfico da ação, mas normalmente o buy and hold é quando você compra literalmente a ação. Você paga ali, por exemplo, no caso, 29 dólares pela ação e fica com ela. Quando ela valorizar o quanto você achou, você vende ela ali. No caso, se ela chegar de novo a 33 dólares, vende ela por 33 dólares, você faturou aí algum dinheiro, tá? E isso, como mencionado, no buy and hold pode demorar anos. Então esses são os 5 tipos de day trade. Vamos recapitular aqui: day trade, scalping, swing e position. Vou deixar esse PDF, essa apresentação para vocês verem.
aí na descrição do vídeo, para caso queira baixar. E lembrando aqui dos nossos parceiros, a Broker FBS, se você ainda não tem uma operadora, a FBS é uma boa, você tem bônus de depósitos, você tem várias oportunidades para poder operar e comissões bem baixas também para você poder operar. A Niteller, que é a carteira para você poder comprar dólares, né, para você manter os seus dólares. Toda vez que você quer investir numa broker, você precisa da Niteller, ter dólares nessa carteira. E caso você não tenha dólares nela, a SC Pagamentos também é uma empresa de câmbio onde você pode comprar dólares ali, né? E depois depositar na sua Neteller. Tá bom? Então é isso aí, é isso que nós queremos falar sobre esse vídeo de Day Trade. Valeu!